Meus queridos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, esteja com você. Estamos aqui em mais uma semana para passarmos a nossa lição da Escola Bíblica Dominical, na nossa aula preliminar, onde iremos estudar a nossa lição de número 7, de 15 de maio de 2022. Que tem como título Achados e Perdidos no Reino. O que será? Achados e perdidos. Então, foi perdido e foi achado. Nós iremos ver hoje o que se trata esta lição e o porquê desse título de Achados e Perdidos. Desde já, eu peço encarecidamente que ore por nós, ore por mim e por minha família, pois necessitamos das vossas orações e sabemos que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Continuaremos para que possamos prosseguir com este trabalho de propagação da palavra do Senhor. Desde já eu peço também que você que está assistindo, clica aí agora, se inscreve, ativa lá o sininho para quando eu fizer um vídeo chegar aí a notificação até você. E você também, dá o seu like e comenta também, que é muito importante. E eu quero aqui mandar um abraço para o pastor Rafael. O pastor Rafael, ele fez uma observação interessante, que ele disse que ele achou o meu canal, mas não sabia quem eu era. Eu vou até aumentar aqui um pouquinho. Ele disse que não sabia quem eu era, não sabia ali o meu nome. Ele viu o canal, né, que é esse aqui, Vem para Cristo, mas ele não sabia o meu nome. Eu falei então que no próximo eu iria me identificar. Pastor Rafael, um abraço, a paz do Senhor Jesus, que excede todo entendimento, esteja também com o Senhor. Por certo, que Deus continue confirmando os passos do Senhor. Meu irmão, meus irmãos, este banner aqui atrás é deste livro, Apocalipse, O Homem da Queda à Eternidade. Este livro foi uma graça que o Senhor tem nos concedido para escrevermos, tem nos dado a oportunidade, com a ajuda do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós escrevemos esse livro. Um livro muito bom, um livro muito didático, um livro de fácil compreensão, que eu trago aqui da queda, o homem da queda, desde Adão, mas de uma maneira bem, não de uma maneira bem confusa, não de uma maneira bem clara, da queda de Adão até a eternidade com Deus e eternidade sem Deus. Então aqui meu nome, Jadson Anselmo da Paz Cruz. E que os irmãos, se quiserem, desejarem para todo o Brasil, eu também estarei passando. Para todo o Brasil, R$30 eu entrego, eu posto por R$30 para todo o Brasil. Amém? Então, muito obrigado aí, pastor Rafael, por fazer esta observação, que ele não sabia o meu nome, né? Então, muito obrigado aí, pastor Rafael, por tudo. Que Deus continue abençoando. Então, vamos para a nossa lição, que é a lição de número 7. Achados e perdidos. Vamos aqui. Ok. Achados e perdidos. Isto. A nossa lição tem a nossa leitura bíblica baseada em Lucas capítulo 15, dos versículos 3 a 7. A nossa mensagem, Lucas 19:10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem está perdido. Assim está aqui escrito. E essa história que iremos falar no dia de hoje, aqui como traz o nosso comentarista, a aproximação entre Jesus e os cobradores de impostos e outras pessoas de má fama era algo inadmissível para os fariseus e os mestres da lei. Afinal de contas, os primeiros eram tidos como judeus traidores, cobradores de impostos, e os demais, chamados de pecadores, eram considerados impuros e indignos do reino dos céus, ou do amor e da misericórdia de Deus. E o tópico de número 1
fala sobre achados e perdidos no reino de Deus. O Lucas capítulo de número 15 conta-se ali 3 passagens, né? Que é a passagem do pastor que tinha as 100 ovelhas, uma se perdeu, ele deixou as 99 e foi buscar a 100ª ovelha. Conta também a história da mulher da dracma perdida, que tinha 10 dracmas, né? Ou 10 moedas, e sentiu falta de uma e foi atrás. E também conta a do filho pródigo também, que todos nós já conhecemos. E no tópico de número 2, já, o Deus que procura até encontrar. E isso baseado nestas passagens que ora nós falamos da ovelha perdida. Vamos nos ater para a passagem da ovelha perdida. Ok? Vamos lá. A ovelha perdida, conta-se que o pastor ele tinha 100 ovelhas e, pastando ali com as 100 ovelhas, teve uma que se perdeu. E esta que se perdeu, o pastor notou, percebeu que uma tinha se perdido, que ele tinha 100 e agora só tinha 99. Então o que foi que ele fez? Ele deixou em segurança as 99 e foi em busca da ovelha 100, ou a 100ª ovelha, aquela ovelha que se perdeu. O motivo que ela se perdeu, nós não sabemos, mas pode ser diversos motivos. De repente estava no caminho e pensou que o caminho era aquele, andou em um caminho tortuoso. De repente que ela se distraiu, enquanto o pastor estava com as outras ovelhas, ela se distraiu e tomou outro caminho. De repente ela foi atraída por alguma coisa, de repente alguma coisa lá atraiu aquela ovelha. E ela foi em busca daquela atração. E aí, o que nós sabemos no final, que ela se perdeu. Vamos aqui. Tá? No início, vamos falar sobre este verbo ter. E daí, prosseguir para estes 5 verbos que nós anotamos aqui. Ter, perder, procurar, encontrar e alegrar. O ter, que baseado na passagem, a parábola desta ovelha perdida, o pastor ele tinha as 100 ovelhas. Ele estava com as 100 ovelhas. Então, se ele estava com as 100 ovelhas, estava tudo bom, estava tudo bem, estava tudo feliz. Tudo com motivo de estar alegre. Esta 100 ovelhas do pastor. E o pastor representa, na passagem, Cristo como o bom pastor. Logo aqui a gente entende que ele tinha 100 ovelhas. Aí a gente traz ali para Gênesis. De Gênesis a gente traz Adão e Eva. Adão e Eva. Adão e Eva tinham plena comunhão com Deus. Adão e Eva que Deus criou sem conhecer o pecado. Existia entre Adão, Eva e Deus uma grande harmonia. Existia entre Adão, Eva e Deus uma grande comunhão. Existia entre Adão, Eva e Deus uma grande amizade entre eles. Então, Adão e Eva e Deus. Estava tudo 100%, tudo perfeito. E isso, Deus, ele tinha esta companhia ali na terra. Conversava com Adão. Aí a gente vê na Bíblia Sagrada, o registro, Deus conversava com eles.
Deus o fez a sua imagem e semelhança. Deus deu personalidade para os dois, criou de forma santa Adão e Eva. Então, Deus ali tinha os 100% do que tinha criado. A maneira como Deus ele criou estava ali, Adão e Eva. Deus coloca no jardim, conversa com eles e fala para eles que não era para comer do fruto do conhecimento do bem e do mal. Dotados também de livre-arbítrio, que Deus não quer, nunca quis e nunca querá. Deus nunca irá querer que alguém venha adorá-lo por força e por violência. Deus nunca irá aceitar algo deste tipo. Então, o Senhor criou o homem dotado de livre-arbítrio para ele fazer sua escolha. Quem ele quer servir, quem ele quer seguir. E então, ele tinha Adão e Eva em comunhão, em amizade com ele. Mas chegou um tempo que Adão e Eva, no seu livre-arbítrio, resolveu desobedecer a Deus. Quando ele desobedeceu ao Senhor, o mandato do Senhor, que Deus falou, olha, não faça isso. Ele então fez. Desobedeceu, comendo do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E naquele momento, quando ele comeu, o Senhor apareceu para ele, conversou com os dois, com a serpente também que tinha enganado, e houve as consequências. E a consequência de Adão e Eva foi, primeiro, se perder. Se perder como? Eles se afastaram de Deus. Perderam aquela comunhão que ele tinha no início. Aquela amizade, aquela harmonia se perdeu depois da entrada do pecado. E quando ele perde aquela amizade, aquela comunhão, ele agora morre espiritualmente. Aquele que está vivo espiritualmente, se diz, aquele que tem comunhão com Deus. Quem não tem ou não possui a comunhão com Deus está morto. Morto espiritualmente. Então, estes dois, Adão e Eva, naquele momento do pecado se perderam. Então eles ficaram perdidos. Deus estava com ele, que Deus tinha. E depois da entrada do pecado, eles se perdem. Se perdem. E aí, como diz a passagem que ora lemos, que a ovelha a centésima ovelha, se perdeu. Aquela ovelha. A ovelha se perdeu. Então, como a ovelha se perdeu, assim como Adão e Eva também tinham se perdido por entrar o pecado, por eles absorverem, né, o pecado, eles pecarem contra Deus. Então, aquela ovelha também se perdeu, saiu de junto do pai, se afastou do seu pastor. O pastor estava com as 100, teve uma que se afastou. Teve uma que deixou as 99. Teve uma que deixou o seu pastor. E ela se afastou e desapareceu. E essa perda, o bom pastor percebeu que estava faltando uma ovelha. Que essa ovelha tinha se desgarrado, estava separada das 99 e estava andando em outro caminho. Então, esta ovelha aqui, ela se perdeu. E por que ela se perdeu? Que o bom pastor notou, o bom pastor agora, ele faz o que diante dessa atitude? Ele vai em busca
desta ovelha que se perdeu. E por que ele vai em busca? Porque ele vai procurar esta ovelha que tinha se perdido. Porque esta ovelha, ele valoriza a ovelha. Ele percebe que as ovelhas dele todas tinham um grande valor. Um grande valor. E por isso que ele vai à procura desta ovelha. Como diz o texto, como está escrito, no texto está escrito que ele com as 100 teve uma que se perdeu, mas mesmo assim, ele com mais 99, ele não se sente satisfeito com as 99. Porque ele sabia que existia mais uma. Ele então deixa as 99, porque são 99, ele percebe que as 99 juntas são fortes. É diferente de uma sozinha. Então, o que ele faz? Ele deixa as 99 juntas em segurança e vai em busca da ovelha perdida. Ele vai procurar esta ovelha perdida. Esta ovelha perdida para ele tinha um grande valor. Muitos poderiam dizer, mas você, pastor, o Senhor tem 100 ovelhas. Uma que se perdeu não vai fazer falta. Deixa ela para lá. Cuida das 99. Mas o pastor não pensava desta maneira. O pastor, ele sabia que as 100 que ele tinha, todas tinham grande valor. Então, por isso que uma que se perdeu, ele não deixou ela só, mesmo qualquer que fosse o motivo, mas ele foi em busca da ovelha perdida. E quando ele chega aqui, quando ele vai procurar, porque ele percebe que esta ovelha tinha valor. Ainda que muitos não dessem crédito, ainda que muitos dissessem, não vale a pena buscar, porque ela quis sair, ela decidiu se desviar, ela decidiu se afastar, mas mesmo assim, ele vai em busca da ovelha perdida, deixa lá em segurança as 99 e vai procurar a ovelha perdida. E esta procura não é fácil. Não é fácil porque não se sabe onde está esta ovelha perdida. Então, para que houvesse esta procura, existiu um grande sacrifício. Um grande sacrifício. Tornar a trazer esta ovelha que estava perdida para a comunhão que tinha lá no início das 100. Lá no início. O Senhor Jesus, ele fez isso conosco. Nós estávamos com Deus, tínhamos comunhão com Deus, tínhamos amizade com Deus, harmonia com Deus, mas pelos nossos pecados nos perdemos, pelo pecado ali enraizado em Adão e Eva, nessa natureza carnal, nós que absorvemos este pecado, assim diz a palavra do Senhor, que por um entrou o pecado no mundo, pelo pecado da morte, assim a morte passou por todos os homens e todos pecaram. Por isso que todos nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Mas o Senhor Jesus, ele fez o quê? Não, eu vou procurar estas ovelhas que estão perdidas, afastadas. E aqui, como diz no início da lição, aqui no ponto hora de aprender, que os fariseus, aqueles homens, os mestres da lei, não entendiam quando Jesus, ele se reunia com publicanos, sentava na mesa com publicanos e com pecadores. Por quê? Porque eram esses publicanos e pecadores que estavam perdidos e queriam ser
ser achados por Jesus. E foram achados quando Jesus foi ao encontro. São pessoas que abriram os seus corações e deixaram a palavra de Cristo entrar. Diferentemente dos fariseus, dos escribas, que quando Jesus veio anunciando a palavra de arrependimento e salvação, eles não quiseram aceitar. Mas aqueles que Jesus valorizou, o homem cobrador de impostos, o ladrão que estava ali ao lado do Senhor Jesus sendo crucificado, todos eles acharam graça do Senhor e receberam de Deus a misericórdia, receberam a bondade e receberam o amor de Deus. Então, houve um grande sacrifício para Jesus nos encontrar, ele nos procurar. Um grande sacrifício. Qual foi o sacrifício? O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Por que Jesus fez o sacrifício? Para nos tornar amigos de Deus. Ora, todo homem é inimigo de Deus e possui ou está morto espiritualmente. Depois da morte e ressurreição de Cristo, nos tornamos vivos espiritualmente e amigos de Deus. Esta ovelha perdida, nós estávamos perdidos. E Jesus, com todo o seu esforço e sacrifício, ele nos trouxe de volta. Agora, aquela ovelha perdida, que conta ali na passagem, o pastor ele vai à procura. E sabemos que existia um grande sacrifício. Porque ele sabia que mesmo sendo uma, era importante. Mesmo sendo uma alma ou uma ovelha, era importante. Aí, na mesma passagem, Lucas capítulo 15, conta a história da dracma. Das 10 dracmas, que a mulher perdeu uma, mas vai na casa procurando até achar. E as pessoas poderiam dizer, eu tenho 9 aqui, vou me preocupar com essa uma. Mas ela sabia que aquela uma era importante. E por isso que ela foi em busca daquela uma dracma. Assim como o Senhor Jesus, o nosso bom pastor, ele veio atrás desta ovelha perdida. Ele veio atrás com sacrifício. E quando ele, com esse sacrifício, com todo o seu esforço, ele achando que todos nós, ele sabendo que todos nós somos importantes para ele, porque isso, aquele que nos achou, teve, além de muito sacrifício, teve muito amor. Muito amor. Porque ninguém vai em busca de algo se não tiver amor. Desse sacrifício todo em busca de amor, por amor, que Deus nos amou. E este sacrifício aqui, ainda eu quero fazer tanto outro sacrifício, que é a busca, sacrifício, o cansaço. Eu quero colocar aqui também o sacrifício vicário, que é o sacrifício substituto, onde Jesus ele assumiu a cruz, que era para nós assumirmos, morrermos na cruz, mas o Senhor Jesus, ele assumiu a cruz, ele foi para a cruz do Calvário, para nos dar vida e vida com abundância. Era para nós estarmos ali sendo crucificados. O Senhor Jesus tomou o nosso lugar, a morte substituta, a morte vicária. Imputou-se nele todos os nossos pecados, para que pudéssemos ter novamente aqui amizade com Deus, comunhão com o Pai. O Senhor Jesus, com o seu muito amor, com a sua muita misericórdia, com que nos amou. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus prova seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E depois disso tudo, ele vai agora e nos encontra. É por isso que nesta passagem ali, que o pastor ele vai à busca da ovelha, deixa as 99 em segurança, e quando ele encontra agora a outra, o seu papel foi cumprido. Então, o seu papel foi cumprido. O
seu objetivo foi alcançado. Todo o seu esforço valeu a pena, porque ele encontrou. Por isso que o Senhor Jesus, na cruz do Calvário, disse: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Está consumado. Isso quer dizer o quê? Fiz o que tinha que fazer. Fiz o que era necessário fazer. Para que esta ovelha perdida, ela fosse achada. E tivesse novamente comunhão com o Pai. O Senhor Jesus, ele encontra com muito sacrifício, então ele alcança o objetivo. O papel foi cumprido. Aquilo que ele veio fazer, a sua missão na terra, de doar a sua vida pela humanidade. Ele não desistiu, foi esbofeteado, foi cuspido, foi humilhado, crucificado e morto. Mas por que ele fez isso? Porque ele sabia que tinha um grande valor. O quê? Uma ovelha perdida. A ovelha, eu e você. Ele sabia disso. Grande valor. Essa nota aqui, uma nota de R$2. Quando o Senhor nos fez, estávamos assim, bonitinho. Uma nota de R$2, toda bonitinha. E de repente nos perdemos diante de Deus. E aí fomos achacalhados, fomos humilhados, cheios de pecados. Não queríamos mais, estávamos sem Deus, sem paz e sem salvação. Distante de Deus, inimigo do Pai, no fundo do poço, todo humilhado e amassado, quebrado. Quando a humanidade pensou não tem mais jeito, mas Deus sempre procurando o homem, querendo dar uma oportunidade para ele. Deus agora envia o Senhor Jesus. E quando ele viu o Senhor Jesus fala assim: aquela ovelha é importante para mim. Aquela ovelha tem valor, ainda que ela esteja lá toda amassada, toda humilhada, mesmo daquele jeito, toda arrebentada mesmo, no fundo do poço. Aí a gente olha assim, toda amassada, mas ela continua com o mesmo valor. Aqui permanece os R$2. Mesmo amassado, humilhado, mas o valor é o mesmo. Assim Jesus fez por nós. Quando ele nos fez, ele sabia, esse homem tem um grande valor, essa mulher tem um grande valor, por isso eu vou morrer por eles. Eu vou amá-lo. Eu vou entregar a minha vida. Assim o Senhor Jesus fez para conosco. Pensemos nisso. O papel que o Senhor Jesus, o seu ministério foi cumprido. O Senhor Jesus veio para tornar, a nos dar a aliança com o Pai. Através de Cristo, o nosso agora mediador entre Deus e os homens. Agora, Jesus é o nosso mediador. Quando ele nos encontra, ele fala: agora eu sou mediador de vocês. Agora vocês têm um Pai. Jesus veio para os seus estão recebendo, mas todos quantos receberem dele o direito de ser chamados filhos de Deus. O mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, porque ele nos encontrou. E quando ele nos encontrou, nós também o recebemos. É preciso que haja uma contrapartida, que o Senhor Jesus ele fez a parte dele. Agora é preciso eu reconhecer os meus pecados. E eu entender que sou pecador, que fui afastado, que estava perdido, mas que Jesus me achou e eu fui ao encontro dele. É interessante um versículo da palavra do Senhor quando diz assim, que o laço quebrou-se e nós escapamos. Mas quer dizer o quê? O laço quebrou-se e estávamos presos como um passarinho no laço do passarinheiro. Quando o laço se quebra, ali o passarinho ainda continua ali próximo, né? No laço, agora o laço se quebra, continua naquela armadilha. Se eu continuar, o laço está quebrado. Se eu continuar ali dentro daquela sopã,
onde caça passarinhos, com certeza aquele passarinho vai me pegar de novo. Mas quando o laço quebrou-se, eu escapei, eu saí de lá. Então, precisa uma contrapartida minha. Eu não fiquei lá esperando a sopa cair em cima de mim, não. O laço quebrou, eu achei logo a oportunidade e fui embora. Então, Jesus quebrou o laço. Cabe agora a você e eu sairmos e ir ao encontro do Senhor Jesus. E quando Ele nos encontra, Ele se alegra. Se alegra porque somos agora filhos, achados. Fomos achados. Ele se alegra porque isso que ele nunca queria que nós aqui estivéssemos perdidos. Mas já que nos perdemos, o Pai arrombou o jeito, enviando seu Filho para nos achar e agora se alegrar conosco. Aí o Senhor Jesus disse que a alegria no céu quando um pecador se arrepende. Então, que você reconheça, que nós reconheçamos e que possamos propagar a palavra do Senhor e mostrar para toda a humanidade que ela está perdida e precisa ser achada. E o Senhor Jesus já fez o papel dele, mas é preciso essa contrapartida, esse reconhecimento para aceitar o Senhor Jesus. Quando os fariseus ali, os hipócritas, os escribas, ele dizia: por que Jesus Cristo come com os pecadores? Porque Jesus Cristo ele veio em busca dos doentes. Se você se acha doente, necessitado do perdão de Deus, aceite Jesus nesta hora, neste momento. Mas muitos se dizem que não precisa, se dizem sãos. Então Jesus não veio para vocês, mas Jesus veio para os doentes. Que Deus possa continuar te abençoando, que possamos propagar a palavra do Senhor. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Compartilhe aí com os seus irmãos, compartilhe com os amigos, comenta e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Fica com Deus. Que Deus continue nos abençoando, ok? Até a próxima, se Deus nos permitir. A paz para todos.